país, tá? E o que acabou acontecendo? Acabou que eh, o caráter massificador do direito do trabalho aqui no Brasil, ele acabou se expressando por um costume muito antigo dos governantes que tinham de ficar anunciando esse dia de um aumento anual do salário mínimo. Olha que engraçado. E um outro ponto importante também é que o que foi atribuído com mais riqueza e poder e força do Dia do Trabalhador, que foi o primeiro dia que é o 1º de maio, foi justamente o quê? A criação da CLT. Ela data de maio de 1943. E a CLT, nós sabemos que ela traz aí, ela tentou unificar os direitos dos trabalhadores, tá? Antigamente, salvo engano, tinha uma lei de 1932, mas não existia a justiça do trabalho. As discussões de relações de trabalho eram feitas na justiça comum. E com a criação e entrada em vigor da CLT, da consolidação das leis do trabalho, criou-se, na verdade, na época, as juntas de conciliação. Hoje são as varas do trabalho, mas antigamente eram juntas de conciliação da Justiça do Trabalho. E a formação dela era o quê? Era um juiz togado, era um juiz classista, tá? E eram dois, na verdade, dois juízes classistas, né? Um juiz que era representante da, das empresas e outros que eram representantes dos empregados, tá? Então, para poder ter um equilíbrio na hora da decisão. Bom, e aí, gente, o que eu quero aqui conversar com vocês um pouquinho mais? Com relação à CLT. Hoje perdeu-se um pouco aí a finalidade de se comemorar o dia 1º de maio e é visto simples e unicamente como um feriado, tá? Para a gente descansar. Concordo. Precisamos de descanso. Porém, a gente se esqueceu da finalidade, essa questão do dia 1º de maio. Foi uma luta que aconteceu há 2 séculos, e 1 século, 2 séculos, e assim, as pessoas elas não conseguem entender como o direito do trabalho influencia na vida da gente. O direito do trabalho, muitos acham que não serve para muita coisa, tem pessoas que não gostam, e eu até entendo, mas o direito do trabalho ele está 100% na nossa vida. Tudo que você vai fazer relaciona-se a direito do trabalho, ainda que seja uma prestação de serviço, tá? E com o passar do tempo, a CLT ela foi ganhando inovações, ela foi ganhando mais disposições legais, ela foi ganhando robustez. Entretanto, e aí eu vou pular um pouquinho aqui a, o meu raciocínio, eu vou um pouquinho mais à frente. No ano passado, infelizmente, nós tivemos aí uma decisão do STF esvaziando a Justiça do Trabalho, tá bom? Tirou-se aí um certo poder da Justiça do Trabalho com relação a determinadas matérias, tá bom? Mas voltando à história do 1º de maio, que a gente está conversando, e um pouquinho da CLT também. O que acontece? A CLT, né, de um tempo para cá, foi criando, né, robustez, com exceção do ano passado, foi criando robustez. Em 2004, nós tivemos a emenda constitucional número 45, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho, e isso foi muito bom. A Justiça do Trabalho passou a julgar outros casos. Ela vinha ganhando, de fato, uma importância no cenário jurídico do Brasil, dentro do Poder Judiciário. Muitas pessoas nunca gostaram do direito do trabalho, que não falo para vocês, falava que a Justiça do Trabalho era a justicinha, era a justiça especializada.
Mas em 2004, com a emenda constitucional número 45, ela ampliou muito os seus poderes. E muitas ações eram decididas ali. E querendo ou não, é uma justiça importante. Tanto que muitos escritórios de advocacia passaram a se empenhar mais, e muitos advogados passaram a se empenhar mais na questão de compreender melhor essa matéria, estudar mais e se especializarem nessa matéria. Por quê? Porque o cenário empresarial crescia no Brasil e ainda cresce, e eu vou falar isso também mais para frente um pouquinho, só para dar uma pincelada para vocês. Crescia, muitas empresas estavam sendo constituídas, e você precisava do quê? Você precisava de um advogado experiente, um advogado especialista em direito do trabalho, para quê? Justamente para você poder ter um resguardo, ter um preventivo na justiça do trabalho, na parte do direito do trabalho dentro da sua empresa. Então era questão de registros, questão de pagamento de hora extra, questão de pagamento de 13º salário, pagamento por fora, porque muitas empresas fazem isso realmente, faziam com muito mais, como é que eu posso dizer? Faziam com muito mais constância antigamente. Então o advogado vinha justamente para isso, para tentar amparar e tentar reduzir os riscos dentro de uma empresa com relação ao direito do trabalho. Mas, com o passar do tempo, as relações trabalhistas elas foram mudando também. Então, hoje a gente percebe que nós temos aí o nomadismo digital. Eu já fiz vídeo no canal falando sobre o nomadismo digital, o que é o nomadismo, o nômade digital. Já falei também sobre a questão do teletrabalho. Saímos recentemente de uma pandemia em que a maioria das pessoas passaram a trabalhar em casa, as pessoas começaram a fazer home office, e isso tudo são fatos sociais que acabam alterando a maneira de vocês observarem o direito do trabalho. Isso não tem como negar. Tá? Então, o que a gente pode perceber é que o direito do trabalho, ele sempre teve em evolução, sempre evoluiu, mas pouquíssimas pessoas conseguiram perceber essa evolução do direito do trabalho.